Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Sérgio, a maior parte dos analistas até contava com essa fraqueza, porque a gente já tinha vários sinais nesse sentido, mas houve meio que uma decepção adicional por causa desse BCBR. Com você aconteceu isso também? Exato, Denise. O número foi pior do que se imaginava. Na verdade, a gente está vendo esses números de atividade ao longo de todo esse ano, né, especialmente o primeiro trimestre, eles de fato estão desapontando, né, de forma quase generalizada. Todos os indicadores, na sua maior parte, estão de fato mostrando números aquém do que a gente gostaria, né? E infelizmente a gente está já com 4 meses completos de 2018, primeiro trimestre fechado em termos de dados, os números foram de fato muito ruins, e isso impacta no ano de forma muito concreta, né? Os números de previsão de PIB em 2018 por conta disso, infelizmente começam a ser rebaixados, né? A gente aí tem uma visão de um PIB que, se tudo der muito certo, a gente consegue chegar a 2,5, né? Mas tem uma tendência de ficar aí no intervalo entre 2 e 2,5 esse ano pelo andar da carruagem, né? Precisaria melhorar bastante para a gente chegar até 2,5. Então, de fato, teve aí surpresas bem negativas na atividade esse ano, que aparentemente, infelizmente, ainda podem continuar um pouco com a gente aí nos próximos meses por conta de todos os riscos que ainda existem, né? A gente tem um cenário internacional que está ficando um pouco mais complicado, né, por conta dos Estados Unidos, petróleo subindo por conta de riscos geopolíticos, e aqui dentro a eleição, que cada vez que passa fica mais incerto sobre quem vai vencer, e as opções que tem, a gente fica com uma insegurança muito grande do que fariam de política econômica. Então, você junta todo esse cenário, realmente fica uma expectativa de crescimento bem desalentadora. Agora, Sérgio, na sua avaliação, o que mais contribuiu para essa fraqueza demonstrada pela economia, contrariando as projeções que eram muito mais otimistas no começo do ano? Quais foram os fatores que interferiram mais negativamente? Eu acho que um elemento extremamente relevante aqui, Denise, é o que aconteceu no ano passado, né? Crescimento, ele não vem por coisas apenas que estão acontecendo naquele exato momento, né? A economia tem um certo dinamismo e responde a fatos que aconteceram no passado na maior parte das vezes. Ano passado a gente teve a crise do Temer em maio, né, a crise política, né, e a partir dali o governo praticamente morreu, né, foi uma parada cardíaca, ele terminou de morrer em fevereiro com o fim da reforma da Previdência. Então essa paralisação das reformas que eram tão necessárias a partir daquele momento, e um governo que ficou quase 100% do tempo na defensiva, atrasou tudo que a gente precisava avançar para continuar estimulando o crescimento na economia, né. Dou um exemplo muito concreto disso, né. Cadastro positivo, que se não tivesse tido a crise, muito provavelmente a gente teria isso aprovado ano passado, atrasou demais, agora está talvez com chance de ser aprovado no Senado, mas a gente perdeu muito tempo com isso, né? E o cadastro positivo traria a chance de você ter uma queda relevante de spread, que poderia estar ajudando no crescimento de consumo esse ano, né? Então, assim, são elementos que atrasaram todo o caminho de reformas que a gente estava fazendo lá desde 2006, e aí você junta a duas dinâmicas que apareceram esse ano, que estão sendo elementos para arrefecer o crescimento. Um é o cenário externo, que entrou de forma pesada esse ano, né, jogando a taxa de câmbio lá para cima e trazendo riscos mais à frente para as expectativas de investimento, para as expectativas de consumo, e a eleição, né, o cenário político que aparentemente no início do ano para o mercado e para a maior parte dos analistas estava, apesar dos riscos, com uma grande chance de alguém de centro reformista poder levar, hoje aumentou muito a chance de alguém não reformista, ou seja, alguém mais populista, poder eventualmente levar essa eleição. E aí, consequentemente, a gente tem aí dificuldades de aprovação da reforma da Previdência e toda a dificuldade de gerenciamento da economia para o ano que vem. Então, são conjuntos de vários fatores, mas esses três eu acho que são extremamente relevantes, né? A morte súbita do governo em maio do ano passado, o cenário externo mais complicado desde o início do ano, e o cenário político que está ficando mais adverso. Agora, Sérgio, essa questão das eleições, ela não tem um peso maior para o próprio mercado financeiro? O empresário hoje, a disposição de investimento, de contratação, já tem muita relação com esse quadro eleitoral, porque tinha essa conscientização, essa aposta
do setor empresarial em relação ao avanço de um candidato de centro? A questão da eleição afeta as expectativas, né? E no caso de investimento, não tem como não afetar, né? Pensa aquele empresário que está fazendo uma decisão de investimento, que não é uma decisão de curto prazo, ele vai alocar capital e usar recursos durante muitos anos para colocar esse investimento de pé, e no meio dessa decisão tem uma eleição que não é trivial. Então, se ele estava com esse processo agora, eventualmente ele pode esperar um pouco para ter o resultado da eleição, para saber em que grau de investimento ele pode, de fato, atuar no país. Então, isso, infelizmente, acaba afetando um pouco esse prognóstico. E a eleição em si, além dessa questão do impacto via expectativas de investimento, tem o próprio efeito em si no segundo semestre, né? Vai ser um momento tenso pelos candidatos que a gente tem, isso acaba pressionando a taxa de câmbio, isso acaba trazendo mais incerteza no meio do caminho, e aí a gente acaba tendo um efeito mesmo que minorado no segundo semestre por conta disso. Mas concordo, nesse momento ele não é o elemento central. Acho que o elemento central para a nossa desaceleração agora é o governo ter morrido em maio do ano passado, depois da crise que abateu o Temer, né? Ali, de fato, foi um turning point complicado e ruim para o governo e para a economia, né? A gente está pagando o preço hoje do governo que morreu precocemente ano passado. Houve um certo período aí em que até se acreditou na possibilidade do governo conseguir avançar com algum entendimento em relação à reforma da Previdência, mas a partir do momento que ele anunciou a intervenção no Rio, já se sabia que não ia avançar mais nada, né, Sérgio? Acho que isso acabou reforçando essas expectativas aí mais negativas. Eu brinco assim, o governo teve uma parada cardíaca em maio do ano passado, ficou de cama e terminou de morrer em fevereiro, né? Esse limbo aí entre maio e fevereiro desse ano já foi quase mortal para a economia, né? Que paralisou praticamente boa parte das decisões que seriam positivas para continuar estimulando o crescimento, né? A gente está hoje sofrendo o efeito disso. É sempre difícil imaginar o tamanho desses impactos, né? De mensurar o real impacto desse tipo de paralisia na economia. Hoje a gente está vendo um pouco desse efeito, né? Esse crescimento mais baixo que a gente está tendo agora, caminhando para alguma coisa entre 2 e 2,5, ele poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse um governo que estivesse funcionando normalmente, não tivesse paralisado daquela forma que paralisou a partir de maio. Nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista da MB e associado. Sérgio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.